aqui para mais uma aula de Química, é a nossa 8ª aula, tá bom? E hoje nós vamos fazer também um exercício, tá bom? Igualmente na aula passada que nós exercitamos, nessa também nós vamos fazer um exercício que é da apostila de número 8, tá bom? Então, me acompanhe. Então, galerinha, é essa apostila aqui que vocês têm que ter em mãos, tá? Tá escrito aula 8, exercício, tá? Material para ser usado na videoaula 8. Ou seja, nessa aula agora, tá bom? Então, peguem a apostila, peguem um lápis, peguem uma borracha e vamos resolver esse exercício juntos, tá bom? Bora lá! Então, galerinha, vamos lá ver a primeira questão dessa aula, que é a aula de número 8, tá bom? Na primeira questão está dizendo assim, prestem atenção. O titânio é um metal utilizado na fabricação de motores de avião e de pinos para próteses. Quantos elétrons há no último nível, ou seja, na camada de valência da configuração eletrônica desse metal, e qual o subnível mais energético? Aí ele deu nos dados que o titânio tem número atômico 22, está aqui, titânio 22. A gente tem que fazer o que? Essa distribuição em subníveis. Primeiro, bora lá relembrar o diagrama de Linus-Pauling. Como é que a gente faz para montar o diagrama do Linus-Pauling? Presta atenção. Primeiro, a gente vai colocar o quê? As camadas, tá? Então, vai ficar o quê? Camada K, L, M, N, O, P e Q, tá? Essas são as 7 camadas e cada uma delas comporta um número máximo de elétrons. Na camada K, eu posso ter no máximo o quê? 2 elétrons. Na L, 8. Na N, 18, não é? Na N, 32. Na O também 32. Na P, quanto eu posso ter? Eu posso ter 18. E na Q, 8, né? Agora eu tenho que colocar o quê? Os subníveis. Quais são os subníveis? É o subnível S, é o subnível P, o D e o F, né? São os 4 subníveis. No subnível S eu posso ter 2 elétrons, né? No P, 6. No D, 10. E no F eu posso ter no máximo 14 elétrons. Aí agora a gente tem que fazer a distribuição. A camada K não é a primeira camada, então aqui vai ficar 1. Qual é o primeiro subnível? É o S, então fica 1S2, porque na camada K eu posso ter no máximo 2 elétrons. E aqui eu tenho 2 elétrons. Depois vem a camada L. Ela não é a segunda camada, então aqui vai ficar o quê? 2. Quem é o primeiro subnível? É o S, então vai ficar 2S2. Só que na camada L eu posso ter o quê? 8 elétrons. Então aqui eu só tenho 2. Falta quantos para 8? Falta 6. Então eu ponho o quê? 2P6, porque 6 mais 2 dá 8. E aqui na camada L eu tenho 8. A camada M não é a terceira camada, então vai ficar o quê? 3S2, 3P6, 3D10, né? Porque 10 mais 6 mais 2 dá quanto? Dá 18, que é o número máximo de elétrons que eu posso ter, tá bom? Na camada M, ela não é a 4ª camada, então vai ficar o quê? 4. Aí vai ficar como? 4S2, 4P6, 4D10, 4F14, tá bom? Agora, se eu somar todos os elétrons, vai dar quanto? 32. A camada O também é 32, só que ela é a 5ª camada, então vai ficar o quê? 5S2, 5P6, 5D10, 5F14, tá? Somando tudo dá 32. A camada P, ela é a 6ª camada, então vai ficar como? 6S2, 6P6 e 6D10. E a camada Q, ela é a 7ª camada, então vai ficar o quê? 7S2, 7P6. 6 mais 2 dá 8, que é o número máximo de elétrons que a camada Q comporta, tá bom? Pronto, montamos o nosso diagrama de Linus-Pauling. Só que a gente tem que colocar as setas, né? Porque é pela ordem de energia, do menos energético para o mais energético. Então, a gente vai fazer essas setas na diagonal, tá bom? Então, vai ficar o quê? 1S2, aí vem o quê? 2S2, 2P6. Aí vem 2P6, 3S2. 3P6, 4S2. 3D10, 4P6, 5S2. E assim sucessivamente, sempre na diagonal. Essa é a ordem de
energia, do menos energético para o mais energético, tá bom? Então, é essa ordem das setas que a gente tem que seguir para poder fazer o quê? A distribuição. Então, bora lá fazer a distribuição em subníveis para o titânio, até 22, tá? Então, quem é o primeiro? 1s2. Depois do 1s2 é o quê? É o 2s2. Depois vem o quê? 2p6. Depois do 2p6 vem quem? 3s2. Depois sobe e vem o quê? 3p6. Depois do 3p6 vem quem? 4s2. Depois do 4s2 sobe. Aí vem quem? 3d10. Bora ver se já tem 22? 2 mais 2 dá 4. Mais 6 dá 10. Mais 2 mais 6 dá quanto? 18. Mais 2, 20. Eu coloquei 10, aí ficou quanto? 30, passou, né? Então aqui a gente não põe 10. A gente põe quanto? Se aqui tem 20 para 22, falta quanto? Faltam 2. Então aqui a gente põe o quê? 3D2, tá bom? Então pronto, fizemos a distribuição em subníveis até 22, ok? Mas qual é a pergunta? Ele diz assim, quantos elétrons há no último nível, ou seja, na camada de valência? Quem é a camada de valência? É a última camada. Concorda que isso aqui é a camada K? Que é 1. 2s2, 2p6 é a camada L. 3s2, 3p6 é a camada M. 4s2 é a camada N e 3d10 ainda faz parte da camada M. Então, quem é a última camada? É a camada o quê? N, né? Ela é a quarta camada, ela é a última camada. Então, qual é a pergunta? Quantos elétrons há no último nível? Então, quantos elétrons há na última camada? 2, né? Então, tenho 2 elétrons no último nível, na última camada. Mas tem outra pergunta, ele diz o quê? Qual é o subnível mais energético? Lembra lá que o subnível mais energético é o último. Então, quem é o subnível mais energético aqui? É o que vem depois da camada N, que é o quê? É o 3D2. Então, qual é o subnível? É o D. Então, o subnível mais energético aqui é o D, tá bom? Por que, professora, que ele é o mais energético e não o N? O N ele é a última camada, mas pela ordem das setas, o que vem depois do 4S2 é o 3D10, né? Então, o D ele é o subnível mais energético, ele é o que vem por último, tá bom? Então, 1S2 é o menos energético e o 3D2 é o mais energético. Então, o subnível mais energético é quem? É o D, tá bom? Então, qual é a alternativa que bate aí? É a alternativa D, né? D de dado. Então, marquem lá a alternativa D, tá bom? Agora, vamos ver a segunda questão. Prestem atenção. Diz assim. Para o elemento de número atômico 28, a configuração eletrônica L. Quer saber qual das alternativas abaixo é a configuração correta para um elemento que tem número atômico o quê? 28. Então, a gente vai fazer a distribuição para esse elemento qualquer que tem número atômico 28. Então, vamos fazer até atingir o número 28. Qual é o primeiro? Vai ficar como? 1s2, né? Depois vem o quê? 2s2. Depois vem quem? 2p6. Depois do 2p6 vem o 3s2. Depois do 3s2 vem quem? 3p6. E aí, 4s2. Depois do 4s2, aí sobe, ó. Vem o 3d10. Bora ver se já tem 28? 2 mais 2 mais 6 dá 10. Aqui também tem 10, 20. Mais 10 daqui dá 30. Então, passou. Então, a gente não põe 3D10, a gente põe 3D8. Agora tem o quê? 28 elétrons, tá bom? Então, foi assim que ficou a distribuição, tá bom? Qual é a alternativa que bate aí? É a alternativa D, né? É a alternativa que tem a distribuição correta, que termina em 3D8, tá bom? Então, marquem aí na segunda questão, letra D, tá bom? Já na terceira questão, diz assim, faça a distribuição eletrônica do elemento enxofre 16. O S é o enxofre, tá, galera? Enxofre 16. Ele quer em camadas, em níveis. Então, ele quer aqui a distribuição em camadas e não em subníveis.
Então, vamos fazer a distribuição em camadas até atingir o quê? 16. Quem é a primeira camada? É a camada K, e nela tem no máximo 2 elétrons. Depois da camada K, vem a camada L, e nela tem quantos elétrons? 8. 8 mais 2 dá 10. Falta quanto para 16? Falta 6, né? Quem é a terceira camada? É a camada M, então nela eu ponho quantos elétrons? 6. Pronto, fizemos a distribuição em camadas, tá bom? Muito fácil, só prestar atenção e saber quantos elétrons tem em cada camada, ok? Vamos resolver agora a quarta questão, tá, gente? Presta atenção. Diz assim: faça a distribuição eletrônica em subníveis dos íons abaixo. Aí ele deu na letra A e na letra B. São íons, gente, não são átomos. Por que são íons? Porque eles têm carga. Olha, aqui é 2 menos e aqui é o quê? 2 mais, tá bom? Então, eles são íons. 2 menos e 2 mais. Quando é negativo, eu sei que é o quê? Que é um ânion. E quando é positivo, eu sei que é um cátion. Lembra lá, os ânions, eles ganham ou perdem elétrons? Eles ganham elétrons. Então, significa que aqui ele está ganhando quantos elétrons? Está ganhando 2 elétrons, tá? E aqui é o cátion, significa que ele está perdendo elétrons. Quantos elétrons ele está perdendo? Ele perde 2 elétrons, tá bom? Então, vamos fazer a distribuição para esses carinhos. Primeiro, para cá, para a letra A, o enxofre 16, 32, 2 menos. Se ele está ganhando 2 elétrons, significa que eu vou somar esses dois com o número atômico. Então, vai ficar o quê? 16 mais 2 vai dar o quê? 18 elétrons. Então, ele, na real, ele tem quanto? Ele tem 18 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica até atingir o quê? 18. Então, a gente faz a distribuição normal, tá? Total. Então, vai ficar como? 1s2, depois vem 2s2, depois vem o 2p6, depois vem o 3s2. Quantos eu já tenho aqui? Eu tenho 10, eu tenho 12. Falta quantos para 18? Faltam 6, né? Depois do 3s2 é quem? É o 3p6, então vai dar certinho. 3p6. Pronto, fizemos a distribuição para esse íon aqui, que é o enxofre, tá? Essa é a letra A, ok? Termina em 3p6. Agora a gente vai fazer para a letra B. Aqui ele já vai estar o quê? Ele vai estar perdendo 2 elétrons. Ele vai perder da onde? Do número atômico. Então a gente vai subtrair 26 de 2. Quanto é 26 menos 2? Dá quanto? Dá 24 elétrons, não é isso? Só que lembra aqui para cá, quando são cátions, tem uma regrinha. A gente faz a distribuição normal para o número total e depois a gente retira o elétron da onde? Da camada de valência, ou seja, da última camada, tá bom? Então a gente tem que fazer na real quantas distribuições? 2 distribuições em subníveis, tá bom? Primeiro vamos fazer para o número total, que é 26, tá bom? Então bora lá. Vai ficar 1s2, 2s2, depois vem o 2p6, depois 3s2, 3p6, 4s2 e o 3d10, né? Bora ver se já passou de 26. Aqui eu tenho 10. Aqui também 10 dá 20. Mais 10 dá 30. Então é quanto? Aqui não pode ser 10. Aqui tem que ser o quanto? Tem que ser 6. Que aí fica quanto? 26. Pronto, fizemos a distribuição normal. Aí a gente tem que retirar esses 2 elétrons que ele perdeu da onde? Do último nível, da última camada. Quem é a última camada aqui? Concorda que isso aqui é a camada K? Isso aqui é a camada L. Isso aqui é a camada M, que é a terceira camada. A quarta camada é a camada N. Isso aqui ainda é a terceira camada, que é a camada M. Então, quem é a última camada aqui? É a K, é a L, é a M ou é a N? É a camada N, né? Ela é a última camada. Então, a gente vai retirar esses 2 elétrons da onde? Dessa camada aqui. Então, ela vai sair. Então, como é que vai ficar a distribuição depois? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. E essa aqui saiu, então vem quem? 3d6.
6. Pronto, essa é a distribuição desse carinha aqui, do ferro 26, 2 mais, tá? Porque ele perdeu quantos? 2 elétrons, então ele ficou com 24, tá bom? Muito fácil, é só prestar atenção, tá bom, galerinha? Então, agora vamos fazer a quinta, ok? Prestem atenção, tá dizendo bem assim. A configuração eletrônica do íon cálcio 2+, número atômico 20, é, tá? Então, ele quer saber qual das alternativas abaixo bate com a configuração correta, tá? Primeiro, isso aqui é um íon, né? Significa que isso aqui pode ser um cátion ou um ânion. No caso, isso aqui é um cátion porque ele tem carga positiva. E se é cátion, ele ganha ou perde elétrons? Ele perde elétrons, tá? Não esqueça. Então, aqui ele perde elétrons. No caso, ele vai perder quantos elétrons? Ele vai perder 2 elétrons. Então, ele vai ficar com quanto? 20 menos 2 é quanto? 18. Então, ele vai ficar com 18 elétrons. Tá ok? Como é um cátion, lembra lá que tem a regrinha. A gente faz a distribuição normal até 20. Depois, a gente retira esses 2 elétrons da onde? Da última camada, tá ok? Então, bora lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 2 mais 2 mais 6 dá 10, mais 2 mais 6 mais 2 dá 10 também. Então, fica 20, tá bom? Então, pronto, essa aqui é a distribuição normal. Aí, a gente tem que retirar os 2 elétrons da onde? Da última camada. Quem é a última camada aqui? Isso aqui é a camada K, isso aqui é a camada L, M, N. Quem é a última camada? É a camada N. Então, eu vou retirar os 2 elétrons daqui. Então, isso vai sair. Vai ficar como depois a distribuição? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e o 3p6. Agora ficou com quantos? Com 18 elétrons, ok? Deu para entender? Não se esqueçam, toda vez que for um cátion, ele vai perder elétrons e aí a gente faz a distribuição normal e depois a gente retira o elétron que ele perdeu da onde? Da última camada, tá bom? É assim que fica a distribuição. Coloquem aí na apostila de vocês. Vamos agora para a última questão, tá? Questão de número 6. Prestem atenção aí no enunciado. O número de elétrons da camada de valência do átomo cálcio 20 no estado fundamental é... O que ele quer saber aí nessa questão? Ele quer saber o número de elétrons da camada de valência. Ou seja, ele quer saber quantos elétrons tem na última camada. Para isso, a gente tem que fazer a distribuição em subníveis e descobrir quem é a última camada, tá bom? Bora lá. O cálcio tem número atômico 20, então a gente vai fazer a distribuição até 20. Quem é primeiro? É o 1s2, então coloquem aí. 1s2, depois 2s2. Depois o 2p6, depois o 3s2, o 3p6, o 4s2 e o 3d10. Bora ver se tem 20? 2 mais 2 mais 6, 10. Mais 2 mais 6 mais 2 dá 20. Então, aqui já tem, né? Não precisa colocar o 3d10, tá bom? Então, vai até o 4s2. O que ele quer saber? Ele quer saber o número de elétrons na camada de valência. Ele quer saber quantos elétrons tem na última camada. Então, isso aqui é o quê? Camada K. Esse aqui é a segunda camada, camada L. Terceira camada, camada M. E aqui 4 é a camada N. Então, essa é a última camada. Isso aqui é a camada de valência. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? 2, né? Então, qual é a alternativa que bate aí? É a letra B, 2, né? Então, coloquem aí letra B. Na última camada, eu tenho quanto? 2 elétrons, tá bom? Então, galerinha, essa foi a nossa lista de exercícios. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Tchau! Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado dos exercícios, tenham conseguido fazer aí na casa de vocês, tá bom? A gente se vê na próxima. Espero que vocês estejam todos bem. Beijo, tchau!